voltar a falar um pouco sobre essa história do Lula para ajudar a gente a entender um pouco mais das repercussões da fala do presidente da República. Não é a primeira vez que o Lula critica a autonomia do Banco Central. Aliás, antes disso, inclusive, é bom diferenciar. O Banco Central brasileiro, ele não é independente, ele é autônomo. A presidência dele ainda é ocupada pelo presidente por uma indicação do presidente da República, só que rola um descasamento. Agora, o presidente da República só vai mexer, indicar o presidente do BC no meio do seu mandato. Então, ele herda a decisão do presidente anterior. Por que isso é importante para o mercado? Porque o mercado vê nessa autonomia do Banco Central um espaço maior para que a política monetária do país avance segundo os mandatos principais do Banco Central. Para que existe o Banco Central? Entre outras coisas, e de maneira primordial, para controlar a nossa política monetária, para evitar que a gente entre em processos inflacionários. A principal ferramenta para você controlar um processo inflacionário é subir juros, que na prática significa desacelerar a economia para quebrar a cadeia de consumo, quebrar o ímpeto da alta dos preços e assim voltar a normalizar. Assim como quando você tem uma crise econômica, por exemplo, o Banco Central comumente estimula a economia baixando os juros, tornando o preço dos empréstimos, por exemplo, o preço do dinheiro, isso que é juros, né, mais barato. Então as pessoas têm acesso a mais crédito, elas consomem mais, compram mais casas, compram mais carro, as empresas emprestam mais e acabam comprando produtos que aumentam a produtividade, acabam contratando mais funcionários. Então, o Banco Central vive para tentar mexer nesses ciclos, estimular a economia baixando os juros, desestimular a economia subindo os juros e, com isso, tendo o efeito sobre a inflação. Isso não acontece de maneira direta, tem um gap, tem alguns meses para que isso aconteça. E o mercado fica feliz com a independência, com a autonomia, perdão, do Banco Central, justamente porque no momento em que o governo, por exemplo, está gastando demais, está tentando estimular a economia via incentivo fiscal, o Banco Central pode fazer a contraposição e subir juros para tentar quebrar a inflação. De certa forma, foi o que aconteceu ao longo do último ano, especialmente do governo Jair Bolsonaro. Bolsonaro estava preocupado com a inflação nada, com a reeleição, e aí saiu gastando, lembra? Criou o PEC antes da eleição, distribuiu dinheiro do helicóptero, voltou com o Auxílio Brasil de R$ 600, tudo até ali o dia 31 de dezembro, para tentar estimular a economia brasileira. E aí o Banco Central se viu sozinho na inglória tarefa de tentar baixar a inflação. E assim nós saímos daquela mínima histórica no momento que o Banco Central tentava incentivar a economia brasileira, quando a Selic chegou nos 2%, e chegamos aos 13,75% que estamos agora, e assim estamos nas últimas 4 decisões. O Haddad foi dando recados logo nesse comecinho de governo Lula de que o Banco Central não estaria sozinho na tarefa. Ou seja, que o Banco Central está levando a Selic, ou mantendo a Selic no nível restritivo para bater com a inflação, mas que o governo não ia sair gastando loucamente, por isso ele falou de ajuste fiscal. O que incomoda o Lula? O Lula não consegue mexer na política monetária, e ele reclama que, claro, a economia brasileira está em uma situação difícil por conta dos juros. De fato, os juros são muito altos, mas esses juros, investidores, eles não estão nesse patamar à toa. Inclusive, essa fala do Lula pode ser interpretada politicamente como uma resposta aos recados dados pela autoridade monetária brasileira nesta quarta. A gente está numa semana em que houve na quarta-feira a decisão de política monetária dos Estados Unidos e aqui no Brasil. E aqui no Brasil, o Banco Central deu muita ênfase no seu comunicado aos riscos fiscais. Eles estão olhando para as falas do governo, eles estão olhando para as indecisões do governo, eles estão olhando para a substituição da nossa âncora fiscal, já que o teto de gastos caiu, né, de Maduro, depois de ter sido alterado várias vezes, já foi alterado por esse governo, antes do governo começar, inclusive. Tem muita ansiedade sobre o arcabouço fiscal que vai ser proposto pelo governo. A Haddad diz que isso vai ser resolvido ainda no primeiro semestre, junto com a proposta de reforma tributária, mas isso gera muita indecisão. Essa indecisão, esse temor, isso acaba afetando as expectativas do mercado, entende? Porque o mercado fala, olha, a inflação não deve ceder assim, não. E, portanto, a inflação deve subir por mais tempo. O Banco Central olha para as expectativas de inflação refletidas ali no Boletim Focus e fica preocupado e sinaliza com Selic em nível mais alto por mais tempo. Selic em nível mais alto por mais tempo significa retração econômica, ou desaceleração econômica, pelo menos. E o que o Lula quer fazer, enquanto político, é entregar crescimento econômico rápido.
Quando ele olha para o plano de entregar crescimento econômico rápido e ele só fala disso, ele vê um grande obstáculo, uma política monetária restritiva. Ele pode gastar o que ele quiser, ele pode aprovar a PEC que ele quiser, mas o Banco Central tem autonomia o suficiente para tentar conter uma alta inflacionária por meio da alta dos juros. E isso deixa Lula bastante incomodado. A fala de Lula acontece no dia seguinte também a novos tweets da presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffmann, do Paraná, reclamando também do Banco Central. Estamos falando, portanto, de uma coordenação política do núcleo duro do governo Lula, atacando o Banco Central e criando pressão sobre a autarquia para que os juros sejam baixados na marra, no jogo de corpo. O Banco Central não tem nenhuma obrigação de fazer isso. Ele tem plena liberdade para manter as suas decisões de política monetária dissociadas do que quer o presidente, do que declara o presidente, do que tuita o político X, Y ou Z. Mas o que o Lula está fazendo aqui é ameaçando a autonomia do Banco Central. Ele falou, vou seguir com essa autonomia até o fim do mandato do Roberto Campos Neto, mas depois, quer saber, eu vou discutir isso com o pessoal. Ele está tentando ameaçar o Banco Central. Se vocês não forem sensíveis à nossa pauta, se vocês não cogitarem seriamente reduzir essa Selic, a gente pode cortar parte das asinhas de vocês. É bom lembrar que o contexto político também pesa. Roberto Campos Neto foi tornado presidente de um Banco Central independente no governo Bolsonaro, mas saiu algumas semanas aquela fotografia tirada pela excelente repórter fotográfica da Folha, a Gabriela Biló, pontuando ali no celular de ministros que o Roberto Campos Neto está num grupo de WhatsApp de ex-ministros do Bolsonaro. Isso fez com que vários, especialmente pessoas simpáticas ao governo Lula, questionassem, e esse questionamento é bem válido, convenhamos, né? Qual que é a verdadeira autonomia do Banco Central? Se o presidente do Banco Central está dissociado da política para tomar suas decisões pelo bem da sustentabilidade monetária do país, para controle da inflação, por que diabos o presidente do Banco Central está num grupo de ex-ministros do governo Jair Bolsonaro? Isso desceu quadrado na garganta do Lula e na garganta dos seus apoiadores. A questão aqui, investidores, é saber o que é blefe do presidente e o que de fato eles vão levar adiante. Por enquanto, o cenário é de dúvidas, mas isso foi suficiente para deixar os investidores bem estressados, para deixar o mercado financeiro bem atemorizado nesta sexta-feira. E aí, como eu disse, houve uma inversão de expectativas ali. Se ontem a mensagem hawkish do Banco Central foi um dos fatores que ajudou a moeda americana a perder valor aqui no Brasil, e na verdade o dólar perdeu força no mundo inteiro ontem. Hoje o mercado falou, quer saber, vamos remontar aquelas posições defensivas, vamos para cima de dólar, e aí a moeda americana disparou 2% hoje. É uma forte desvalorização da moeda brasileira. Cenário complicado, a semana que vem promete. Sexta-feira é um dia que os investidores, especialmente em cenários incertos como o que estamos vivendo agora, tomam posturas mais cautelosas, muita gente aproveita para realizar lucros ao longo da semana, para montar posições defensivas, tem muita gente que aproveita para vender estatal, por exemplo, que tem medo que a política tenha noticiário agitado no final de semana e que as ações abram em queda forte na segunda-feira. Sexta-feira tem sido dia de cautela já há um bom tempo aqui no Brasil. As declarações do Lula reforçaram essa mensagem aos investidores: tenham cautela. Não dá para confiar no que declara o Fernando Haddad. Enquanto o Fernando Haddad tenta cantar afinado para o mercado, Lula e a base popular do PT ali atacam sem papas na língua a autonomia do Banco Central e, claro, também o mercado financeiro, que é sempre pintado ali de bicho-papão e tal, que odeia pobre, essa situação toda, né? Tem jeito, né, gente? Pessoal como eu tem que defender a ciência, a gente passou por um governo negacionista, a gente teve aquela rolê das vacinas, aquele absurdo todo, tem que defender a ciência mesmo aqui no Brasil. Que bom que o PT defende a ciência. Seria bom que o PT também defendesse a ciência econômica, ela existe, né? E os exemplos de intervenção de bancos centrais estão bem claros na nossa história, inclusive, quem não se lembra do Banco Central ali no governo Dilma, na época presidido pelo Alexandre Tombini, a falta de confiança do mercado na autonomia do Banco Central, a falta de credibilidade dessa autarquia contamina todos os preços. E no final das contas, quem mais vai sofrer é o pobre. Imposto, a inflação, gente, é uma forma de imposto. Porque o governo se dá bem, o consumidor se dá mal. Quem mais se dá bem com a inflação é o governo,
O rico vai, ainda assim, proteger os seus ativos comprando, emprestando dinheiro para esse governo que quer ficar se endividando, e quem mais vai se ferrar, no fim das contas, é o pobre. Inflação é um imposto. O imposto inflacionário incide sobre os mais pobres. Ciência tem que ser defendida, ciência econômica também. Agora, bate-boca de presidente da República e tentando enquadrar Campos Neto para lá e para cá, coisa feia, né? A gente continuará prestando atenção nisso aqui no Suno Notícias também. Final de semana promete, hein? Fiquem de olho. É isso. Gente, não se esqueçam, por favor, de conferir os links que estão na descrição dos nossos vídeos e também dos nossos podcasts. Dando uma olhada aqui no que tem embaixo dessa transmissão, você pode fazer o download gratuitamente do nosso e-book Aprenda como Analisar uma Ação. Está na descrição do nosso vídeo no YouTube, está na descrição da plataforma de podcast pela qual você nos acompanha neste exato momento.